povo bonito da EJA, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para esta modalidade de ensino chamada EJA, né? De um povo guerreiro, um povo que começa o dia cedo e termina com chave de ouro assistindo às aulas do Educa Recife, né? Hoje aqui Geografia e Sustentabilidade com um matutinho lindo, que sou eu, meu povo bonito. Hoje o tema da aula é o ser humano como parte integrante da paisagem. Qual é o seu lugar no mundo? Tá? Então hoje a gente conta com o Everton aqui, ó, nosso intérprete de Libras, hoje aqui conosco, deixando a nossa aula mais acessível para você que tem o problema de audição, não está escutando muito, né? Tá aí Everton Espíndola, nosso intérprete de Libras. E para não ficar sozinho, né, eu trago também hoje uma pessoa especial participando da nossa aula, a professora Vanessa. Boa noite, professora. Boa noite, professor Giorgio. Boa noite, moçada da EJA, né? Sejam todas e todos bem-vindos para mais uma aula de Geografia e Sustentabilidade. Olha que legal. Eu estava com saudade, viu, professor Giorgio, de estar aqui participando dessas aulas. É sempre bom convite para a gente trocar esse papo, né? Bater esse bate-bola aqui. Opa. De conversa, de um tema legal aí para a gente refletir, tão importante, né? Então vamos embora. Vamos embora. E bons estudos. Vamos embora. Aproveitar que a dona Cristina mandou um cafezinho para a senhora aí nessa caneca. Essa caneca. Essa caneca que veio lá da China. Lá da China. Mas vamos lá então, meu povo. Olha só. Veja que imagem massa, imagem bonita essa daí, ó. Parece um elefante ali, né, professora? Parece. Parece, mas aí depende do que a gente vê. A gente pode ver uma pessoa, duas pessoas, um elefante, né? Mas a ideia principal é qual o papel do ser humano no planeta, meu povo? A vida, ó, é constituída de um perfeito equilíbrio e somos parte desse processo. Por isso, nessa imagem aí, eu trago para vocês aí algumas imagens diferentes, trago um mundo arrodeado de pessoas diferentes, fazer que o mundo sozinho, ele não existiria se não houvesse as pessoas, se nós não estivéssemos aqui, né? Depois o nosso corpo humano diz assim, é uma máquina perfeita, né? Mas o corpo humano, ele faz parte, né, do mundo, estamos interligados uns aos outros, né? Tá aí depois essa imagem cheia de bonequinhos aí para dizer que nós estamos interligados uns aos outros, né? Até Everton tá ali fazendo parte ali, ó, da ligação ali, ó, né? Bem aqui aí no meio, tá? E aí as pessoas, enfim, gente, nós, enquanto seres humanos, nós somos pessoas que estamos em profundo equilíbrio com a natureza, com o mundo, com o espaço. Então, ó, as sociedades constroem-se a partir da transformação da natureza. Preste atenção a essa frase. As sociedades constroem-se a partir da transformação da natureza. E são as relações entre sociedade e natureza que refletem, que produzem as transformações ocorridas no contexto do espaço geográfico. Aí, mais uma vez, essa imagem, essa animação aí, ó. O mundo sendo protegido pelas mãos das pessoas. Pessoas de diferentes etnias, de diferentes culturas. Cada uma cultura enxerga o mundo, o planeta, o seu habitat de uma forma diferenciada, né? Então, o mais importante é a gente ter claro na nossa cabeça que o meio ambiente, o espaço, a paisagem onde nós vivemos, devemos respeitá-la, devemos usá-la. Rapaz, gostei desse efeito, viu? Olha só que ficou massa agora. Poxa vida! Juninho Play, rapaz, é punk demais. Olha só, eu fiquei até mais bonito ali, fiquei emocionado. Mas, ó, para mostrar para vocês que tudo isso está em perfeita harmonia. Qualquer desordem, por pequena que seja, o mundo, ele vai sofrer e ele vai dar a resposta. Então, essa resposta pode ser, muitas vezes, não é sem a gente perceber, o clima, o tempo chuvoso, um tempo
né? Um tempo com mais calor, né? O clima ele vai demorar um pouco a mudar. O tempo ele muda constantemente, né? A gente hoje percebe que o tempo está mais quente. Houve uma diminuição na chuva, mas no mês de junho, julho e até agosto, você percebeu que tivemos muita chuva, tivemos muito frio, tivemos muita ventania, né? Em outras partes do mundo, professora Vanessa, ontem saiu no jornal que a Europa está passando, principalmente uma parte da Europa, olha, rapaz, a Europa está com uma média climática, aí é climática mesmo, tá? Há mais de 400 anos, elas não têm uma temperatura tão alta, principalmente naquela região ali de Portugal, Espanha, Itália, França, chegando até uma parte da Alemanha. 400 anos não se percebia um aumento na temperatura, o calor e a seca. O ano passado já foi quente, tivemos uma mortalidade muito grande, principalmente de pessoas idosas, né, que não conseguem aí se adaptar ao calor intenso. Sabe que a Europa é um país que naturalmente ele é um pouco mais frio, né? Em algumas áreas até frio mesmo, mas quando bate o calor é 40, tem lugares hoje com 50 graus. Pode falar, professor. É importante, né, a gente trazer essa questão aí, essa reflexão, porque é bastante perceptível, né, professor Giorgio, o quanto a gente está em desarmonia e desequilíbrio com essa natureza, né? O quanto a gente está impactando dentro do nosso planeta Terra. A gente vê essa questão aí das ondas de calor, né, ilhas de calor, a gente vê o quanto está ficando mais quente o nosso planeta Terra, os derretimentos de geleira, né, extinção de várias espécies, né, perda da biodiversidade. A gente consegue perceber, né, isso. E nessas últimas décadas vem aumentando bastante, né? Por isso que a gente sempre traz, né, nas aulas de sustentabilidade, geografia, essa reflexão, né, da gente saber a importância, né, da gente preservar, né, de cuidar da nossa natureza e o quanto a gente precisa dela e o quanto a gente também é ela, né? A gente é natureza. Então, como há essa conexão, essa interligação, né? Então, não tem como a gente separar. Se a gente prejudica, impacta, né, causa impacto naquela natureza, a gente também está causando, né, efeitos na nossa vida humana. Né? A gente pode ver aí um reflexo, pode ser uma pandemia, né? Algumas doenças que não existiam e começam, né, a surgir dentro da nossa sociedade. Então, tudo isso é uma questão a ser refletida, né? Muito bem, professora. E aí a gente traz aí para vocês o seguinte, então desde a constituição das primeiras sociedades humanas, tá? O surgimento das primeiras civilizações, observa-se o quê? A existência de uma intensa e nem sempre equilibrada relação entre sociedade e natureza. Né? É aquilo que a gente já vinha conversando e eu falei, a professora agora complementou. A humanidade, desde que o homem é homem, que ele começa a desenvolver as culturas, né, seja na agricultura, seja na construção de cidades, nos canais de irrigação. Então, é imprescindível a gente entender que é preciso utilizar os recursos naturais, mas utilizar de forma racional. Não é a gente pensar que isso é finito, que não tenha fim. Né? Tem fim e é preciso ter muito cuidado. Então, como o homem deve tratar o espaço, né, onde ele vive, né, o espaço na terra onde a gente vive. Então é preciso que a gente tenha essa consciência, né, para não estar degradando o nosso meio ambiente. Bota em tela cheia aí, por favor, Juninho Play. Ó, então veja aí, ó, essa área verde, a água, né, o espelho d'água. Então a vegetação tem uma importância, né, para a preservação dos recursos hídricos. Né, as matas ciliares, né, que vão eita, quase que não sai, vão dando a moldura nos rios, né, para evitar que haja o assoreamento, que haja uma entrada de vários produtos que não deva ser colocado no rio. Então, há paisagens nas quais existem muitos elementos naturais, como as que podemos observar agora nas florestas, principalmente da Amazônica, por exemplo,
que vem sofrendo com o desmatamento acelerado nos últimos anos. Aí eu trago outra imagem para vocês, uma imagem assim de uma chuva, né? Lá o morro lá atrás, uma nuvem carregada. Então, ó, aí eu já trago o contraste, os elementos da paisagem cultural. O que é a paisagem natural e a paisagem cultural? Ó. Então, os elementos da paisagem que foram construídos pelos seres humanos, pelas mulheres, pelos homens, são chamados de humanizados, culturais ou mesmo artificiais. Portanto, a residência, a moradia, a construção, a cidade, né, são construções culturais, não são elementos naturais, tá? E aí, ó o cachorrinho, o Yes. Sim, lá atrás eu vejo a imagem do nosso Recife. Bem, Recife tem encantos mil, já dizia o velho Reginaldo Rossi, né? Mas é preciso, olha, considerar que a natureza também gera impactos sobre a sociedade, né? Vamos raciocinar aí. Essa perspectiva é de necessária compreensão para quê? Para que não se considere o espaço natural como um meio estático. O que é isso, professor? Um meio parado, passivo, sem ação. Você vê aqui nessa imagem aí, por trás do cachorrinho, por trás de Everton, por trás do texto, tem o rio Capibaribe e o rio Bibiribe, né? Você tem lá o mar lá atrás, o Marco Zero. Então, de vez em quando a gente observa, o rio, ele traz meio mundo de dejetos. Dejetos por quê? Porque foi colocado nele ou ele passou e saiu levando tudo que tinha. É comum a gente ver nas enchentes, né? Muitas vezes casa desabando, morros desabando. Infelizmente, a culpa não é da natureza. A culpa é porque o ser humano ele foi invadindo o espaço, né, e foi degradando o espaço da natureza. Chega um momento em que a natureza ela vai cobrar isso, né? É a resposta da natureza, né? Sim. E aí cai, né, sobre a situação que é os desastres, né, ambientais aí, quando a gente impacta tanto nesse meio natural, né? E aí acaba vindo aí como um reflexo, né, como uma resposta da natureza a esses desastres, essas tragédias que a gente vivencia aí nos noticiários, né? Tem enchentes, essa questão das chuvas, enfim, tudo isso são uma forma da natureza responder, né? Essa forma devastadora que a gente está tratando dela. A gente entende que muitas vezes é a necessidade, não é? A necessidade, a gente não tem condições, não tem espaço. E aí, o que é que vai se fazer? Vai se construir onde pode se construir. Não é que se devia construir, mas onde se pode. Exatamente. Né? Então, é complicado, por exemplo, dizer para um sertanejo, ou, por exemplo, um mato-grossense lá do Pantanal, né? Encontra um jacaré, né? Ele vai, muitas vezes, se ele não tiver uma comida, ele vai comer, vai matar o jacaré para comer. Né? Muitas vezes o sertanejo, tatu, né? É proibido? Mas e a fome? Quando a fome chega, meu povo, né, a gente sabe o que é sempre, não sei todo mundo que está me ouvindo, mas quando a fome bate, a gente só não come pedra porque é complicado. E é uma questão, né, professor Giorgio, que é muito mais profunda, né? Está relacionado justamente com esse sistema, com essa mentalidade, né? Não é a gente tem a nossa parcela e pode fazer, né, nossas ações, nossas pequenas atitudes, né, para que possam trazer efeitos mais benéficos, mas a gente sabe que quem são os maiores destruidores, né, devastadores, são as grandes corporações, né? É uma discussão muito mais profunda, né, e muito mais complexa. A gente traz aqui, né, esse olhar de reflexão, né, de a gente conhecer, porque conhecimento é o primeiro passo, e para que a gente possa se sensibilizar, né? Porque a partir do momento que a gente começa a se sensibilizar, a conhecer sobre essas problemáticas, a gente também pode transformar. Então, por isso que a gente traz essa questão, mas a gente sabe que é uma questão muito mais profunda, né, de um sistema, enfim, é a nível global, né? Isso.
Aí a gente traz aqui, por exemplo, essa chuva aí, essa tempestade aí atrás, né? Então, um exemplo mais evidente disso envolve os desastres naturais, como a passagem de um forte ciclone sobre uma cidade ou a ocorrência de um intenso terremoto. Graças a Deus, o Brasil não tem essa incidência de terremotos e de furacões, né? De ciclones, de tempestades tropicais, enfim. Quando vem uma chuva muito forte, a gente já sente, mas não como é o caso dos Estados Unidos, do México, ali no Japão, né? Naquela região ali onde é mais comum. E aí eu trago para vocês aqui a paisagem humanizada, que é uma paisagem aí, ó. Essa paisagem humanizada, um parque, uma área verde, né, uma área preservada e ao mesmo tempo a gente encontra edificações. Mas essas edificações estão em consonância, né, estão em harmonia com o espaço natural. E para a gente trazer o desafio de hoje, qual é o desafio de hoje da gente? Então, um exemplo da ação humana na natureza seria o aquecimento global, fruto da poluição e da degradação ambiental. Aí a pergunta, você concorda com isso? Concorda com o que está colocado aí? Eu trouxe duas imagens, né, o desmatamento e a queimada, para você entender um pouquinho mais sobre essas questões, beleza? Então, eu peço à professora Vanessa que se despeça do meu povo bonito. Opa, fica aí esse desafio bem legal e socializa com a gente também lá no canal no YouTube. A gente vai ficar bem feliz em saber a interação, a participação aí de vocês. Beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem, pois se você chorar, eu choro também. Tchau, meu povo!